O Lula chegou a 1,5% de levar no segundo turno. Foi a maior votação que o Lula teve na história da sua carreira como candidato à presidência da República. Ele chegou muito perto, muito perto de vencer no primeiro turno, mas não venceu. Se ele tivesse tido, por exemplo, os 4% de votos da Simone Tebet ou os 3% de votos do Ciro Gomes, metade dos votos do Ciro Gomes elegiam Lula. Mas aí, o que aconteceu no segundo turno? No segundo turno, Bolsonaro pulou de 43% dos votos válidos para 49% dos votos válidos. Lula pulou de 48,5% dos votos válidos para 50,1% dos votos válidos. Bolsonaro ganhou quase 8 milhões de votos no segundo turno, do primeiro para o segundo. Lula ganhou 3 milhões de votos. O ponto que eu estou fazendo aqui é o seguinte: a gente lembra daquela eleição, uma quantidade imensa de brasileiros viu na vitória do Bolsonaro um risco de perda da democracia e mesmo contra seus valores, votou no Lula. E aquilo foi a raspa de tacho. A quantidade de gente que já partiu para votar no Lula no primeiro turno, dizendo eu não quero o Lula presidente, mas a possibilidade de o Bolsonaro fazer alguma coisa entre o primeiro e o segundo já me assusta. É por isso que o Lula chegou tão longe. O que o Lula está fazendo nesse momento? Eu acho que é importante a gente falar um pouco do cenário da esquerda. Lula não jogou o PDT aos leões quando teve o escândalo da Previdência Social. Roubalheira desgraçada na Previdência. O Lula poderia ter simplesmente feito o que o PT fez em movimentos passados. Carlos Lupe, toma que é tua. Não fez isso. Ciro Gomes já saiu do PDT. PDT não terá candidato à presidência da República. Lula chegou agora, na semana, para Guilherme Boulos. Boulos, vem para cá. Vem para o Planalto, você vai ter um ministério aqui, você vai ter sua primeira experiência executiva e você vai começar a ser treinado como meu herdeiro. Tem uma condição, você não pode sair candidato no ano que vem. Fica aqui. Ele faz duas coisas com isso. Ele tira o candidato à presidência da República do PSOL e ele tira o principal puxador de votos nacional do PSOL. Ele assim fortalece a bancada do PT, porque o PSOL vai ter menos voto em São Paulo do que o PT, porque votos que teriam ido para o PSOL vão terminar indo para candidatos do PT, e ao mesmo tempo ele tira a possibilidade de o PT ter candidato. O PSOL ter candidato. PSB não vai ter candidato. Meu ponto aqui é muito simples. A esquerda vai vir com um candidato só. Lula é o candidato da esquerda. O Lula, evidentemente, está trabalhando para conseguir ter a chance de vencer no primeiro turno. Então, o risco para a direita, curiosamente, a direita é bom para a direita que tenha mais candidatos, além do principal candidato da direita, mas, ao mesmo tempo, não pode ter candidato demais que a coisa fique confusa. Você quer que os votos concentrem em algumas pessoas, mas você quer ter uns 2 outros candidatos ali que recebam um voto de direita que tenha rejeição a Bolsonaro. Por quê? Porque se você oferece um espaço para ter um candidato, o sujeito que é de direita, mas não quer votar no Bolsonaro, ele precisa ter alguém. Porque isso te facilita jogar a eleição para o segundo turno. A direita vai precisar ter uma disciplina que eu não consigo enxergar, e esse eu acho que, essa eu acho, sabe, Cristiano, é a base da nossa, não diria nem discordância, porque eu acho que a gente enxerga rigorosamente o mesmo cenário, tá? Eu só acho que a direita não consegue se entender nesse momento. Aquela coisa que virava piada em relação à esquerda, a esquerda só se entende na cadeia, meio que está virando isso na direita. Você vê, por exemplo, a questão da anistia. Opa, você tem um bando
de político velho experiente como o diabo na direita brasileira. Um bando. Gente que sabe fazer aquele troço com o pé nas costas. Pode não ser particularmente carismático, não sabe, pode não ser, mas entende muito bem como é que é a relação entre Congresso e Planalto e Supremo, como é que os partidos se entendem, se desentendem, como é que é a relação. Entende tudo. E conhece esse jogo de trás para frente. Guinou lá para cima a rejeição à ideia de anistia. Aí Michel Temer saca do bolso uma ideia que é uma ideia brilhante, que é, olha, ninguém vai falar mais de anistia, a gente vai falar de dosimetria, a gente não vai perdoar, a gente só vai mexer na lei e vamos mexer nas penas máximas. E quando a gente mexer nas penas máximas, a pena do Bolsonaro vai despencar tanto que ele só vai pegar 2 anos e meio de cadeia. E como provavelmente a gente consegue botar ele numa domiciliar, ele fica em casa, ele sai da cadeia, possivelmente antes do próximo presidente da República terminar seu mandato. E se a gente der sorte de eleger o nosso candidato, Viva Tarcísio, eu estou evidentemente falando de um ponto de vista de um grupo de direita, a gente de repente consegue até uma negociação, uma anistia pelo presidente da República, alguma coisa assim e tal. A gente resolve esse problema sem falar em anistia, porque anistia virou um troço que contamina, vai prejudicar o candidato a presidente. Então não vamos atrapalhar esse candidato a presidente com esse negócio que virou um troço impopular. Uma medida absolutamente racional. É um cálculo absolutamente claro, transparente e eficaz, com uma altíssima chance de ser eficiente, de cumprir seu objetivo. Bolsonaro vai ter que passar 2 anos e meio em casa com a Michelle. Tá, tudo bem, a Michelle vai ter que aturar ele um tempo, tal, ele vai ficar de mau humor, mas ele vai estar bem tratado, ele vai estar vendo televisão, ele se distrai. De novo, eu tô, de certa forma, impressionado, sabe, a essa altura do campeonato, há 1 ano da eleição, eu estou impressionado com 2 coisas simultaneamente. Com Lula, que me parecia ter perdido completamente o jeito de fazer política, a capacidade de negociar e a capacidade de organizar o seu campo. E nos últimos 6 meses ele fez o contrário, ele fez tudo direito. Ele fez tudo direito e melhorou muito as suas condições eleitorais. Por outro lado, o caos que se estabeleceu pela direita. A direita se perdeu completamente, perdeu a capacidade de se organizar, não consegue se entender, e isso tudo graças à neurose da família Bolsonaro, que não aceita nada que não seja exatamente aquilo que ela quer. Tipo, ou todo mundo obedece a eles como se fossem o Rei Sol, ou não é aceitável. Além daquela imensa desconfiança, né, porque eles são incapazes de confiar em qualquer pessoa que não tenha o sobrenome Bolsonaro. E isso tem que ser sobrenome Bolsonaro de nascença, tá? Porque eu não acho que o Bolsonaro confie na Michelle, não. Mas, enfim, o ponto é só esse. Eu acho que o cenário está começando a ficar muito favorável para o Lula nessa eleição presidencial do ano que vem. O nosso cenário aqui na Arco é de que hoje o Lula tem um favoritismo. Porque, primeiro, você olha todas as pesquisas, ele está liderando. Você olha todas as pesquisas, ele vence no segundo turno. E pode parecer que não, mas eu acredito que quando a gente olha para frente, há uma perspectiva ainda de, eu não digo expressiva, não, mas eu ainda calculo que há uma perspectiva de melhora na popularidade do Lula na margem, né? E por que eu acredito que isso acontece? Primeiro, para mim, vai ser um impacto muito forte a entrada em vigor da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, já em janeiro. Então, acredito que, muito provavelmente, em janeiro e fevereiro, a gente pode ver de novo os índices do Lula de popularidade melhorando graças à entrada em vigor dessa medida. O segundo ponto que pode contribuir para a melhoria da popularidade do Lula é que, se a gente olhar para todos os outros presidentes anteriores,
seja porque o coração de quem está na presidência da República fica muito mais mole, né? Então as concessões eleitorais, vamos dizer assim, acabam se alargando muito ali, mas também porque o incumbente acaba fazendo muita propaganda e das suas realizações tem a máquina na mão. Então, em ano eleitoral, a aprovação, a popularidade de qualquer governo tende a melhorar de 2% a 5% no ano eleitoral. E por isso que a gente tem no Brasil altos índices de reeleição para governador, para prefeito, né? Até mesmo de deputado federal que disputa no exercício do mandato, o índice de reeleição é muito alto, porque há uma vantagem competitiva em relação aos adversários, naturalmente, né? E se a gente olha também para outros programas que vão entrar em vigor, essa semana mesmo o Lula lançou um programa de reforma de casas populares, tem um programa do auxílio gás, barateamento da tarifa de energia. Então eu acho que há uma perspectiva muito alta no mercado de que no ano que vem a taxa de juros começa a cair também. Então isso deve estimular um pouco mais a economia. Então, quando a gente olha em perspectiva, há uma expectativa de que a popularidade do Lula continue melhorando, como eu disse, na margem. Eu não acredito que o Lula volte a ter aqueles índices de popularidade que ele teve no passado, né? 85% de avaliação, ótimo, isso não vai acontecer. Mas se hoje a gente olha o quadro, ele está figurando como líder nas pesquisas de primeiro e segundo turno, quando essas medidas entrarem em vigor, eu acho que isso tende a fortalecer. E aí vai depender muito da chance da direita. Em primeiro lugar, vai depender muito do nome, né? Em segundo lugar, vai depender muito porque o Bolsonaro perdeu a eleição para ele mesmo, né? Eu costumo dizer, Pedro, que o Bolsonaro, em 2018, em 2022, até os Vingadores estavam contra eles, né? Porque o personagem lá do Hulk publicou contra ele lá no Twitter. E mesmo assim, mesmo contra os Vingadores, contra o Lula, contra o Bolsonaro, ele perdeu a eleição por 2% dos votos. 1,5%. É impressionante. 1,5%, é impressionante isso. Já pensou? O Hulk contra você perde a eleição só por 1,5%, é pouca coisa, né? Então, se eles conseguem fazer um candidato um pouco mais palatável e eles mesmos não criam problemas para eles, vai depender muito dessa eleição. Por isso que mesmo com essas vantagens do Lula, eu acho que a eleição vai continuar sendo apertada, mesmo Lula mantendo um leve favoritismo, para mim vai ser apertada e, de novo, vai ser entre Lula e Bolsonaro. Bolsonaro, quando eu digo ele, é quem ele apontar. Se for um nome palatável, a gente falou de partidos políticos, mas não é só partido político. A gente vai ter setores econômicos também, a depender do nome, apoiando essa outra candidatura. Como o agronegócio, como o setor empresarial. Esse pessoal pode não eleger, mas ele cria problema. Mercado financeiro, né? Pode não eleger, mas cria problema. Então, a depender do nome, da racionalidade, vai depender também, óbvio, da capacidade. A direita, ela depende de duas coisas: do nome e dela não criar problema para ela mesma, né? É isso que ela... E, óbvio, fazer uma campanha propositiva, atacando problemas efetivamente sérios. Se ficar também insistindo como pauta central a questão da anistia, eu acho que isso também é um problema. Essa semana está rolando uma oferta imperdível aqui no meio. Por apenas R$ 2,99, isso mesmo, R$ 2,99 no primeiro mês, você experimenta tudo o que o Meio Premium oferece. É a oportunidade perfeita para conhecer nosso streaming, que tem um catálogo diferenciado. São produções originais como Ponto de Partida Série, com episódios sobre o conflito Israel-Palestina e a sociedade que o algoritmo criou. Tem também filmes como Democracia, Uma História Sem Fim, programas de entrevista com grandes nomes conversando de política a espiritualidade
atualidade e uma grade sempre atualizada. E não para aí. Quem assina recebe 2 newsletters especiais com diferentes perspectivas sobre os principais assuntos do Brasil e do mundo. Ganha desconto nos cursos e participa de uma comunidade que pensa, dialoga e troca sobre os mais diversos assuntos. Tudo isso por R$ 2,99. É menos que um café. A promoção é só essa semana. Aproveita agora.